Olá! Hoje vamos fazer a correção da nossa atividade de circunferência, corda e diâmetro com a professora Werlânia Abreu. Primeira questão. Na figura abaixo, o contorno do relógio lembra uma circunferência. Sabe-se que a medida do diâmetro desse relógio é igual a 40. Letra A. Determine a medida do raio desse relógio. Se eu sei que o diâmetro é 40, quem é o raio? O raio, para me encontrar o raio, basta fazer o quê? Pegar o diâmetro e dividir por 2. Se o diâmetro é 40, o raio é 20. Na letra B, identifique as duas cordas da figura. O que são cordas? São figuras que vão de uma extremidade até a outra da minha circunferência. Então, a gente vai ter as duas cordas, AB e CD. Identifique o diâmetro dessa figura. O diâmetro é quem? É a reta que é a extremidade. Uma extremidade é a outra que vai fazer o quê? Que vai passar no centro da circunferência. Quem é o centro da circunferência? É o ponto O. Então, o diâmetro é quem? É AB. Letra D. Identifique o segmento que corresponde ao raio. O segmento que corresponde ao raio, eu tenho o segmento OE. Um exemplo, eu também tenho AO e OB. Em uma circunferência, a medida do diâmetro é igual a 1,44 metros. Quanto mede o raio dessa circunferência? Eu sei o quê? Que o diâmetro mede 1,44 metros. O diâmetro liga o quê? Liga de uma extremidade até a outra. E também sei dizer o quê? Que o diâmetro vai ser quem? O diâmetro vai ser a metade do raio. Então, para poder determinar o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, eu vou pegar o diâmetro, que é 1,44, e vou dividir por 2. Quando eu dividir por 2, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 0,72, que é a medida de quem? É a medida do nosso raio. Terceira questão. Copie os itens no caderno, substituindo cada espaço por uma palavra correspondente. Torna a sentença o quê? Verdadeira. Espaço é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Qual vai ser a resposta? O raio. O raio é um segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Letra B. Em uma circunferência, podemos traçar infinitos. Todos eles são... Em uma circunferência, podemos o quê? Traçar infinitos o quê? Diâmetros ou raios. E todos eles são o quê? São congruentes entre si. Letra C. Duas circunferências são quando os raios têm a mesma medida. Duas circunferências são o quê? São congruentes quando os raios têm o quê? A mesma medida. A maior corda da circunferência é A maior corda da circunferência é o diâmetro, tá bom? Quarta questão. Observe a figura e responda. Eu tenho a circunferência, eu tenho a medida de O até P, que é 2 centímetros, que é o raio. Eu tenho os pontos C e M. Letra A. Qual é a medida de O até P? O até P mede 2 centímetros. Qual é a medida de A até P? O A até P vai ser quem? Vai ser o diâmetro. Então, o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então, basta a gente pegar 2 e multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Letra C. Qual é a medida de CM? É maior ou menor a 4 centímetros? Justifique a resposta. Será menor porque CM não é o diâmetro da circunferência. E a maior corda é quem? É o diâmetro. Por que ele vai ser menor? A corda CM, porque ele não é a circunferência. A maior corda da circunferência sempre será quem? Sempre será o diâmetro. Quinta questão. Determine o diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 4,5. Se o raio mede 4,5 e o raio é o quê? Para a gente poder determinar o diâmetro, basta pegar o quê? O raio e multiplicar por 2. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar
4,5 e vou multiplicar por 2, que vai ser igual a quem? Igual a 9 centímetros. Letra B. O raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 17 centímetros. Se o diâmetro mede 17 centímetros e o diâmetro vai ser o quê? Para me encontrar o raio, basta pegar o diâmetro e dividir por 2, então o raio vai ser igual a 9,5 centímetros. Sexta questão. Observe a circunferência de centro O. A seguir, responda as questões. Tem a circunferência, tem vários segmentos, várias cordas. Quais são os segmentos que representam os raios? O raio vai ser OP, OA, OB, OD e OF. Quais são os segmentos que representam as cordas? Lembrar, serão quem? Será AC, CE, DE, AD e BF. Quais são os segmentos que representam o diâmetro? AD e BF. Qual é o centro da circunferência? É O. Sétima questão. Considere a circunferência de centro O e classifique o triângulo AOB quanto aos lados. Depois determine quanto mede o ângulo OAB e OBA. Observem o que, meninos? Que de O até B será quem? Será o raio. Então, se é o raio, significa dizer o quê? Que eu tenho um triângulo e os seus dois lados são o quê? São iguais. Então, se eu tenho um triângulo e os seus dois lados são iguais, então meu triângulo é isósceles. Quando que vai medir os ângulos? Os ângulos terão que ser iguais. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? É igual a 180 graus. Se eu já sei que eu tenho um triângulo que mede 110 graus, então sobra 70. Então, eu vou pegar 70 e dividir por 2. 70 dividido por 2, 35. Então, o ângulo OAB mede 35 e OBA mede 35 graus.